que aqui se encontram presentes e boa noite aos que nos acompanham sempre pela rede social. Lembrando que as nossas palestras, elas são transmitidas direto pelo Facebook, mas nós também gravamos pelo YouTube e divulgamos posteriormente. Sempre quando começamos as nossas atividades, e principalmente a palestra do sábado, fazemos as observações necessárias, dizendo que mantemos sempre o limite que nos é cobrado pelo sistema de saúde, que é a distância, usando máscaras, enfim, cumprindo com tudo de maneira muito rigorosa, porque assim deve ser. Hoje nós temos a grata satisfação de ter a presença mais uma vez do nosso querido amigo poeta, só conheço ele como poeta, Rogério Menezes, que é sempre motivo de alegria, e eu sei que ele tem um mundo de atividade, mas sempre quando pode ele rouba um tempinho e vem estar conosco, e é motivo de alegria a sua presença, Rogério. Obrigado. Quero parabenizar as meninas do Grupo Corrente do Bem, Isabela, Quilma, Rosa, que hoje fizeram um trabalho bonito, entregando presentes às crianças da comunidade da CAGEP. Lembrando que amanhã nós estaremos na comunidade do São João da Escócia, também fazendo entrega dos presentes para as crianças daquela comunidade. Não paramos também com as nossas atividades de entrega de cestas básicas. Na próxima segunda-feira estaremos entregando, através da nossa querida amiga, as cestas básicas, as cestas básicas lá da comunidade de Palmares, não é isso? Que com certeza é uma comunidade muito carente, né? São duas comunidades, é isso? Que bom. E vamos sempre cumprindo com as nossas missões e agradecendo os amigos, que são eles os grandes doadores. Nós apenas temos a função de levar até os que precisam. Lembrando também que as nossas atividades, elas ainda estão sendo realizadas de maneira precária, porque principalmente o trabalho da segunda-feira, um trabalho que exige uma grande concentração de pessoas, ainda não foi possível a gente realizar. Enfim, dados os avisos, vamos agora começar com a nossa palestra, cujo tema é obsessão, doença da alma. É um tema muito atual, que nós relacionamos junto a outros temas que nós temos aqui tratado, mas esse com certeza ele vai nos tirar uma série de dúvidas, até mesmo dentro da casa espírita, quando as pessoas, quando vêm nos procurar, geralmente consideram-se sempre vítimas de processos obsessivos, e nem sempre é da maneira como muitos pensam ou imaginam. Nós vivemos na Terra como materialista. Essa é a grande dificuldade para entendermos o nosso verdadeiro sentido de vida, que é o espiritual. E não verificamos que nós precisamos constantemente de harmonia interior para equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, também as nossas emoções. Por isso nós dormimos e acordamos presos a essas monoideias de pensamentos negativos de toda ordem, e isso causa na vida de todos nós as tão faladas aflições. Por isso que Jesus disse-nos: no mundo tereis aflições. Essas aflições, elas são decorrentes da nossa desarmonia mental, mas ninguém pode viver livre disso, porque como materialistas vivemos presos a um sistema de vida que nos cobra muito e nos oferece pouco, porque nem sempre nós estamos abertos para buscar o entendimento. E aí a vida se torna difícil, como tem sido
para todos nós. Até fazendo uma comparação um pouco grosseira, quando nesse período de pandemia, as pessoas elas têm por hábito ou estão se acostumando a tirar os sapatos, né, para entrarem em casa, evitando trazer para o seu lar por contaminação o vírus. A gente devia fazer isso com a mente, né? Deixar na porta esses pensamentos negativos, o estresse do dia a dia, e em casa a gente procurar um ambiente de maior harmonia, porque, como eu sempre digo, o lar é o laboratório de todas as transformações. Independente de como seja, quais as pessoas que nele vivem, todos nós temos que aprender juntos. E isso tem tudo a ver com os processos que nós vamos tratar aqui, relacionados à obsessão. Mas o que é a obsessão? Nós vimos em algumas obras da codificação, tanto no Livro dos Espíritos, como no Livro dos Médiuns e também na Gênese, as definições que são quase idênticas sobre o que seja a obsessão. Na Gênese, lá no capítulo 16, o item 45, Allan Kardec diz que a obsessão é a ação que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa. E olha que é interessante ele dizer, tanto do organismo, ou seja, do corpo físico, como das faculdades mentais. Tudo isso ele associa a um processo obsessivo. Habitualmente, nós entendemos obsessão como sendo assédio dos desencarnados, ou seja, dos espíritos que já partiram daqui, que são infelizes e sofredores, que procuram num revide ajustar contas com aqueles que eles consideraram como causadores dos seus sofrimentos. Por isso que eu digo, o obsessor ele sempre se acha vítima e, consequentemente, eles vêm para num revide buscar o resgate daquilo que ele acha que aquele ser o qual ele obsedia tirou dele, que é a sua paz, o seu sossego, enfim, tudo que está relacionado com a sua vida e a sua conduta aqui na Terra. Allan Kardec, ele descreveu a obsessão como sendo a influência negativa de espíritos em desequilíbrio sobre criaturas encarnadas. Veja que as definições são bem próximas de uma mesma definição, de uma mesma realidade. Mas à medida que foi se aprofundando no assunto, ele observou que existem 3 tipos bem característicos de obsessão, que são as obsessões simples, aquelas que muitas vezes nós nem percebemos que estamos sendo obsediados, porque elas têm característica multifacetária, e muitos dos casos são de natureza muito leve. São pequenas influências que nós nos deixamos levar no dia a dia. Nós temos a fascinação, que já é um caso mais sério, ou seja, ele se deixa conduzir pela impressão daquele espírito que o obsedia. Ele não dá ouvido ao que as pessoas dizem, ele começa a criar muitas vezes um arquétipo ou um persona que não confere com a sua conduta natural. Isso muitas vezes até mesmo com os médios acontece na casa espírita. Mas nós temos a mais intensa e mais grave de todas, que é a subjugação, que pode ser uma possessão tanto corporal como moral. Por isso que se usa esse termo, fulano está possuído. Mas na realidade, 2 espíritos eles não podem ocupar o mesmo corpo, porque desafia até a lei da física. Então, para que um espírito venha a ocupar um corpo, é preciso que o outro abandone. Mas a influência do espírito, muitas vezes, ele é de uma intensidade tão grande que ele praticamente toma para ele o corpo do obsediado.
é quando ele apresenta muitas vezes modificações fisionômicas, comportamentos totalmente fora da conduta normal, muitas vezes ficam violentos, e aí se caracteriza como um processo de subjugação. Mas nós vamos entender, e é isso que eu trouxe aqui para a gente conversar e esclarecer, é que nem sempre esses fatos e esses casos se tratam de processos obsessivos. Em termos de humanidade, a obsessão chega a ser uma calamidade, por estar em toda parte e na vida de todos, mas nem sempre ela é percebida. Isso porque muitos não acreditam na imortalidade da alma e nem a comunicação entre os planos espirituais. É interessante que Jesus, ele como um espírito da envergadura que é, ele nos advertia muito acerca disso, pedindo que nós orássemos. A oração não deixa de ser uma comunicação, um tratado de uma relação do homem com Deus, fazendo com que ele consiga, através deste tratado, desta comunicação, diminuir muitas vezes a angústia, a tristeza, o próprio estresse, a ansiedade, fazendo com que essa sintonia traga para ele uma maior estrutura de estabilidade emocional. Mas ele falou também na vigilância. O vigiar não é vigiar o outro, não é estar preparado para as coisas que são adversas do mundo, mas o vigiar dentro de você, porque nós vamos ver que os maiores problemas que nós carregamos somos nós mesmos os causadores, e a gente muitas vezes não quer admitir. Devemos conhecer a definição e os processos obsessivos e verificarmos o quantos esses fatores se assemelham, aí vem a parte mais importante que a gente quer citar, se assemelham aos fatores psíquicos referentes às distonias mentais. E aí fica essa grande luta entre a espiritualidade e a medicina. Ele vai para um consultório médico e o médico vê apenas o processo psíquico, com toda a razão, porque ele é um profissional que estudou e está credenciado para agir dessa forma. Mas vem para a casa espírita e muitas vezes o atendente ou aquele que vai ouvir leva só para o lado da espiritualidade. E é preciso que haja um meio termo e que haja muita maturidade e humildade por parte daqueles. Hoje, graças a Deus, nós temos um contato muito bom com os profissionais da área de saúde, principalmente psiquiatras, psicólogos, que nos ajudam muito. Tanto nós mandamos para eles os que aqui chegam, como eles também mandam para nós, quando eles identificam os casos. Mas nem todos pensam assim e agem assim. Por isso que nós seguimos dois caminhos. O processo obsessivo, que impede o ser de viver em harmonia consigo mesmo, fato muito comum visto na casa espírita. Então, esse é o que a gente observa. Já no outro extremo, temos os que desconsideram os fenômenos mediúnicos e obsessivos, como se tudo fosse um transtorno mental. Segundo o livro Holocausto Brasileiro, que conta a história daquele manicômio de Barbacena, naquela época da Revolução, lá eram internados aos montes pessoas tidas como doentes mentais e não eram. Depois foi que verificou-se que grande parte daqueles, além de serem presos políticos, que eram ali colocados, eram também pessoas que traziam processos de natureza espiritual. Mas, infelizmente, na época, nada se fez para coibir esse tipo de comportamento e de atitude. Isso causou um desequilíbrio e um prejuízo muito grande para todos que ali passaram e foram vítimas de toda aquela atrocidade. Segundo narra o próprio livro, em algumas noites, quando eles estavam aplicando os choques, que eram terapias bastante utilizadas na época nos manicômios, a energia de Barbacena caía.
E esses choques não eram executados por profissionais de saúde, eram pessoas quaisquer. E eles permaneciam ali naqueles estados e muitos morreram, vítima dessa grande imprudência e desumanidade. E tudo isso é preciso que a gente veja, principalmente nessa noite, quando nós estamos estudando o processo obsessivo. Então, o nosso trabalho está exatamente voltado para a ideia de que podemos transitar normalmente nos dois extremos. Uma característica da obsessão é a repetição de ideias que se confundem muito com o autismo, com a esquizofrenia, que o obsessor, ele pode direcionar isso para o obsediado, mas é muito difícil a gente fazer uma avaliação com critérios seguros. Muitos se arvoram do direito, do poder de querer diagnosticar quadros como esse. É preciso que haja um olhar muito clínico e que a gente não faça confusão com isso, porque uma pessoa vítima da esquizofrenia, ela tem todas as características de um obsediado, e principalmente sobre um processo de subjugação. Ele tem visões, ele ouve vozes, ele tem comportamento bipolar altamente alterado, e isso a gente encontra muito aqui na casa espírita. E o autista, por sua vez, é aquele espírito que reencarna e diz que não quer conversar com ninguém. Ele fecha a sua porta, ele tem a sua sala de visita, como todos nós temos, mas ele não usa. E penetrar no mundo deles é muito difícil. Consideram, segundo os espíritos, que são reencarnantes que vêm em processos e que dizem que não querem conversar com as pessoas desse mundo. Eles são altamente competentes, são pessoas que têm uma direção bem ajustada em termos daquilo que querem, mas são péssimos em termos de comunicação. E o grande objetivo de toda essa vida que nós vivemos é de nos comunicar. Nós somos obrigados a convivermos uns com os outros, mesmo sendo tão diferentes. E é nessa diferença que a gente tem que crescer. Por isso que se você tem algum inimigo, se você tem dificuldade de conviver, trabalhe, porque você vai ter que passar todas as suas experiências transitando por este caminho. A obsessão, ela existe devido a um único fator, a nossa imperfeição moral. Nós somos espíritos, infelizmente, imperfeitos. Ainda temos muito a caminhar para buscar a nossa perfeição. E tantos, aqui ainda se arvoram do direito de se acharem pessoas perfeitas. Mas na classificação dos espíritos, muito bem feita por Allan Kardec, nos credenciam a espíritos imperfeitos, porque vivemos num mundo que nos cobra esse tipo de conduta, por ser um mundo de provas e de expiações. O aluno, ele só pode receber o seu certificado conclusivo quando ele adquirir as médias necessárias em todas as disciplinas. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de se libertar dessas sombras e desses fantasmas que são tão comuns na vida de todos nós. O pensamento, ele é mantido por uma frequência vibratória de ondas que se espalham por todo o universo. Tudo que nós pensamos ocupa todo o universo. O pensamento, ele é movido por ondas ultraluminais, ou seja, são ondas que estão acima de tudo que você imaginar de frequência e de velocidade. Por isso, independente do lugar, as ondas mentais de mesma frequência estão em sintonia. Por isso temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Isso é muito comum nos casos de obsessão, como nós estamos vendo. Somos o que pensamos, mas veja o que é que ele diz aqui. Mas também somos a soma de muitos que pensam como pensamos. Processo obsessivo. Quando não temos certeza daquilo que queremos para nós, deixamos a porta da incerteza aberta para que os outros imprimam em sua ideia a sua vontade. As pessoas que são inconstantes, desequilibradas, inquietas, são alvo fáceis para aqueles que a querem dominar.
Veja que a gente encontra muito isso na adolescência, quando a gente vê a autonomia e a heteronomia. A nossa juventude está enfrentando muitos obstáculos porque não está sendo treinada para decidir a sua vida. Se deixam levar sempre pela orientação dos pais, sempre decidem por eles e, consequentemente, tira deles o direito e a vontade, e, acima de tudo, a ação do fazer por si. Quando isso pode ser um meio do obsessor agir, por se achar no direito de interferir na sua vida. Por isso, só a reencarnação pode justificar o porquê dos processos obsessivos. Tem que voltar para, numa nova experiência, encontrar aqueles que você um dia contracenou com eles. Por isso que eu sempre digo, cuidado, muitos que atiram pedras e não se modificam, e não entendem que não deveriam atirar pedras, pode numa outra experiência vir para receber pedradas. E isso não é castigo, porque Deus não castiga. Isso é apenas uma metodologia criada pela lei de ação e reação, quando ele resiste e não querer mudar, porque todos nós temos que nos dobrar em alguns momentos e termos que mudar. E só a humildade é capaz de nos ajudar nessas horas. Segundo a lei de Deus, tudo que você desejar ao outro, estará desejando a si mesmo. Você é o autor daquilo que você cria. A nossa mente é o espelho da nossa alma. Isso é muito, muito, muito comum a gente ver. Muitos pais, eles trazem seus filhos para o tratamento aqui no Chico, dizendo dos problemas que os filhos têm, das dificuldades, enfim, de tudo. E quando a gente vai conversar com os filhos dizem exatamente que o problema são os pais. Então é preciso a gente entender isso, para que as pessoas sejam verdadeiramente cuidadas e equilibradas. É preciso que o próprio meio favoreça esses fatores para que ela possa conseguir. Se você é uma pessoa que vive num lar desajustado, desequilibrado, em desarmonia, é bem provável que todos paguem um preço alto por serem assim. É preciso que alguém mude. Mudando um, os outros têm condições de mudar. Uma força maior domina sempre uma força menor. O atendimento que a gente faz aqui através do magnetismo tem exatamente essa função de equilibrar os centros de força, fechando as portas para os processos obsessivos. Ou seja, na casa espírita você não se cura, porque esse papel não é de ninguém, senão de você mesmo. Só você é que pode se curar daquilo que você obteve como doença. Principalmente as doenças mais difíceis de serem curadas, que são as doenças eminentemente da alma. É muito fácil confundirmos um quadro de depressão profunda com um caso de obsessão complexa. Se faz uma confusão muito grande. Geralmente as pessoas que chegam aqui no Chico para ser atendido por nós, trazem os quadros de depressão. E quando a gente faz uma avaliação, lógico que nós não temos condições de exercer o papel de uma consulta como um profissional de saúde, mas ouvindo atentamente aquilo que ele diz, verificamos que não é um caso de obsessão, e sim um processo depressivo. E aí o que a gente faz? De imediato a gente encaminha para o profissional, que é no caso o psiquiatra. Mas eu sempre digo, se você fizer no mesmo momento os 3 tratamentos, que não são, como nós sabemos, atendimento ou tratamento, se não complementares, que é o tratamento psiquiátrico através da ingestão dos medicamentos que são necessários para reequilibrar o sistema químico do cérebro. Temos também a terapia feita pelo profissional como psicólogo e o tratamento espiritual. Eu acredito que você fazendo essas 3
esses 3 tratamentos você consegue um resultado muito positivo, e assim tem sido aqui conosco. Não podemos deixar de considerar que todo desequilíbrio mental tem sua essência no corpo espiritual, ou no perispírito, como nós entendemos, onde se localiza exatamente os nossos sentimentos e principalmente os conflitos dessa vida com as vidas passadas. Nós falávamos aqui do inconsciente, que se subdivide em 3 camadas, isso muito bem mostrado pelo Dr. Jorge André, onde ele diz que nós temos um inconsciente puro, que é a nossa essência criada por Deus. Todos nós temos Deus dentro de nós, mas ele está muito ainda distante, porque ele está adormecido, e a gente não tem como acessá-lo pela vida que levamos. Nós temos o inconsciente arcaico, ou o inconsciente passado. É nele que estão as nossas reencarnações, os arquétipos, os personas que nós incorporamos em outras experiências. Mas nós temos o inconsciente atual, que é esse que está mais próximo de nós. São as nossas frustrações, os nossos complexos de culpa, as nossas dores, as nossas perdas, enfim. Esses são aqueles que mais perturbam o nosso dia a dia. E, consequentemente, eles estão exatamente nessa área do perispírito. Aí que a gente chama obsessão, doença da alma. É exatamente aí aonde você tem que trabalhar para poder se libertar, caso contrário você não consegue. Então, a obsessão simples, ela ocorre quando o espírito enfermo, que a obsessão é uma doença, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo com o qual mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências, na atual ou em reencarnação anterior, produzindo mal-estar. Aí vem a inquietação, a melancolia, a ansiedade exagerada, como nós vimos na palestra passada, o transtorno de ansiedade, porque eu mostrei que a ansiedade não é uma coisa ruim. Ansiedade é desejo. Todos nós movemos desejos. É uma expectativa de algo que esperamos, não é? Uma mãe que espera um filho ansiosa, um profissional que espera o sucesso da sua empresa, um estudante que espera ansioso o resultado de uma prova. Só que quando ela toma conta de você, tirando o sentido natural da sua vida, provocando uma inquietação, deixa de ser ansiedade para ser um transtorno de ansiedade. Aí exatamente aonde entram os processos obsessivos. Você deixa essas janelas da alma abertas e, consequentemente, por não ter como lidar e cuidar, esses processos se desencadeiam de maneira muito intensa, e isso nos faz um grande mal. Veja, no caso da obsessão simples, que o obsessor muitas vezes não tem a intenção de prejudicar o obsediado. Isso é muito importante. Nem sempre o obsessor, ele é um espírito mau, como nós vimos na primeira definição. Ele pode estar ali até querendo, de maneira totalmente própria dele, interferir na nossa vida. Isso, com certeza, provoca uma certa desarmonia. Todos nós, de alguma forma, somos vítimas desse tipo de obsessão. E como distinguir, veja o que a gente traz aqui de interessante, como distinguir se os sintomas apresentados fazem parte de um processo obsessivo ou de um desequilíbrio mental? A resposta é: não temos como saber. Eu fico muito triste quando as pessoas vêm aqui nos procurar e passam por algumas instituições e as pessoas criam condições que não são verdadeiras. Porque eu digo a você, se em qualquer lugar que você chegar, alguém disser que você tem um obsessor, essa pessoa tem por obrigação dizer quem é. Porque não adianta você dizer de uma coisa se não tem propriedade para dizer. Então, eu estou vendo, eu odeio esse termo, irmãozinho. Tem um irmãozinho aí atrás de você, sim, quem ele é? Me diga o nome dele, se for possível, me dê até o CPF. Porque se você diz que eu tenho um inimigo, alguém que me faz mal, e você não me diz quem é, isso é uma injustiça que você está praticando. Você está me atemorizando, me desequilibrando e me trazendo mais problemas do que eu já tenho. Então a gente não sabe dizer propriamente.
Chico Xavier, ele nunca se arvorou desse direito. Chico trazia as cartas, que eram cartas de redenção, cartas que conciliavam as mães com seus filhos, que partiam, mas toda a mensagem que ele trazia, mesmo sabendo de um processo obsessivo, mas ele trazia sempre uma coisa verdadeira que pudesse fortalecer a consciência daquele que estava ali precisando de uma palavra, precisando de um apoio. Mas é preciso considerar que quando estamos em momento, como eu disse, de grande ansiedade, uma sensação de mal-estar, inquietação, se sentindo perseguido em todos os lugares e até mesmo no trabalho, é possível que você esteja sendo vítima de uma influência espiritual. E não temos como saber. De imediato a gente não há como a gente saber. Mas aí nós vamos ver mais adiante como é que a gente pode se libertar de tudo isso. Porque essa nossa palestra, ela tem como principal sentido trazer uma nova visão do que seja o processo obsessivo, principalmente diante do que nós estamos vendo, essas atrocidades e essas técnicas que estão usando aí para prender as pessoas com inverdades. A obsessão simples, ela poderá instalar-se suavemente quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação mental. Você está com um problema de natureza pessoal e você se entrega a uma monoideia. Quantos de nós remói o dia todinho determinadas coisas que a gente não consegue tirar da mente, muitas vezes uma frustração, uma raiva, até coisas positivas. E ali a gente cria uma espécie de uma fixação mental, e se ela for de natureza negativa e uma entidade espiritual que quer lhe assediar como obsessor, ela se prende a isso e ao invés de você ter uma determinada condição, você passa a potencializar a outra. Por isso que eu sempre digo, o obsessor, ele apenas assopra a brasa que já está acesa. Você acende, mas ele assopra. Então não adianta a gente querer botar no outro as nossas culpas, porque isso não vigora dentro desse projeto. Nesse caso, parece uma pessoa falando dentro de nós, que são os pensamentos intrusivos, nos levando a um estado de total apatia e até mesmo de desmotivação. E a gente começa a se recolher. Isso acontece muito nos processos também depressivos, porque a depressão, além de ser uma doença que lida com um excesso de tristeza, ou seja, uma tristeza que demora e quer ficar, mas também ela é de natureza incapacitante. Ele vai anulando a sua capacidade de agir, de trabalhar, de ser, de conviver, e vai se recolhendo, se entregando à sua própria dor, e aí ele passa a ser um alvo fácil para o processo obsessivo. Isso aí é muito comum. O espírito não sabe de nós mais do que pensamos, interferir. Os espíritos sabem de nós mais do que pensamos, interferindo nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Isso foi uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Se os espíritos interferiam em nossas vidas, e eles disseram, mais do que você possa imaginar, na verdade eles vos conduzem. São influências que nós recebemos. Nós vamos entender por quê. Existem pessoas que diante de um processo obsessivo intenso, no caso como nós vimos a subjugação, não recebe o auxílio no tempo desejado e fixam em seu cérebro o fluido mental em desequilíbrio, fazendo com que o mesmo possa adquirir uma doença psíquica de natureza irreparável, passando a ser usuário de remédios por toda a vida. Muitos casos da bipolaridade ocorrem devido a esses fatos. Eu tenho aqui experiências e muitas de pessoas que eram dependentes de ansiolíticos, antidepressivos, enfim, de medicações dessa natureza, e vieram fazer o tratamento, fizeram uma espécie de uma catarse na vida delas, e hoje elas não tomam mais nenhum medicamento, e digo, não fomos nós que fizemos o desmame, como eles chamam, são os médicos. Nenhum profissional pode
indicar medicamento ou retirar medicamento se não for o médico, porque só o médico é que tem esse poder. Para isso ele é um profissional dessa área. Os transtornos mentais e obsessão. Desse modo, a obsessão pode conduzir à loucura, e essa, por sua vez, será ampliada, como nós dissemos, por influências espirituais perniciosas, que são realizadas pelos adversários do enfermo, que se utilizam de sua incapacidade de autodefesa para os desforços infelizes. Ou seja, todas as vezes que nós fragilizamos, somos um alvo fácil para aqueles que querem nos atingir. Porque, como eu sempre digo, nós só somos atingidos pelos nossos adversários através dos nossos pontos fracos. Onde a gente é forte, ninguém nos atinge. Isso é uma lei natural da própria vida. Então, eu fiz aqui duas coisas interessantes para que a gente possa entender o processo da autoobsessão e o processo da obsessão. Porque, na realidade, essa noite eu vou falar propriamente da autoobsessão, que é essa que a gente precisa curar. Nós temos uma doença chamada doença autoimune. É uma doença que o sistema imunológico do corpo ataca as células saudáveis, ou seja, a destruição é provocada dentro de você mesmo. O mesmo ocorre com a autoobsessão, onde você mesmo cria os fatores que vão desarmonizar sua mente saudável, levando muitas vezes a processos irreversíveis, chegando em muitos casos até à loucura, o que leva muitas vezes ao suicídio. Ele aí fala exatamente de sendo você o criador do próprio processo obsessivo, quando na realidade isso é o que mais acontece, ou propriamente o que acontece. Nós temos, por exemplo, as doenças virais. São doenças provocadas por vírus, que são parasitas, que pelo fato de estarmos com um sistema imunológico baixo, elas atacam o nosso organismo. Nós estamos vivendo uma fase agora exatamente ligada a isso. Então, o mesmo ocorre com a obsessão. Quando as nossas defesas imunológicas mentais estão em desarmonia, atraímos espíritos que se encontram na mesma sintonia, iguais se atraem por serem iguais. Forças iguais, elas se atraem com a mesma intensidade, formando um campo único. É aí onde a gente tem que ver a diferença entre a obsessão e a autoobsessão. E é a autoobsessão o tema base de tudo que nós temos que ver aqui nessa noite. Muitos imaginam que se combate a obsessão com o simples afastamento do obsessor. Show Satanás, abandona este corpo não te pertence. Veja o que é que ele diz aqui. Muitos procuram as casas espíritas porque se sentem influenciadas por forças negativas e que através do trabalho da desobsessão, nas reuniões mediúnicas ou simples passes, o caso será resolvido. E o que é que acontece? Se sentindo aliviado, se afastam e não voltam mais. Esquecendo que o tratamento feito na casa espírita, olha o que ele diz aqui, tanto atende o obsediado como o obsessor. É preciso entender que a causa é mais importante do que o efeito. Quando muitas vezes, mais do que doutrinar o obsessor, você precisa se evangelizar. Eu cito muito isso como exemplo, quando a mãe diz, meu filho não presta porque começou a andar com o filho da vizinha que não presta. Eu digo, mãe, tenha vergonha, porque se a senhora soubesse educar, era seu filho que ia influenciar ele, o outro, para o bem. Se ele deixou levar pelo mal, é porque ele tinha a essência do mal. E acontece exatamente nos processos obsessivos, como ele aqui está dizendo. Obsessor e obsediado estão numa mesma história, fazem parte de um mesmo processo. Os nossos inimigos, eles estão na nossa vida mais do que nós pensamos. Dormimos e acordamos com eles e muitas vezes não percebemos o mal que eles nos fazem, porque carregamos ele conosco. Porque muita gente quer tomar veneno querendo que o outro se envenene, ou morra envenenado. Quando muitas vezes você tem que entender que é preciso se evangelizar. Até porque, ao invés de afastarmos o obsessor, por que não aprendermos juntos? Então, por isso que quando Jesus pedia que amássemos
aos outros, ele queria dizer que deveríamos aprender juntos. Amigos e inimigos, obsessores e obsediados, vamos saber por quê. O que está havendo? Por que nós somos inimigos? Qual a causa desse conflito que a gente carrega? Mas muitas vezes as duas feridas abertas que nós carregamos dentro de nós não nos permitem, o orgulho e o egoísmo. Eu não vou me render, eu não vou me submeter ao capricho de ninguém, vou manter-me na mesma condição, e aí a luta permanece, e sabe Deus até quando isso vai. A questão da obsessão é muito mais grave do que se pensa, porque habitualmente nós queremos transferir a responsabilidade do processo obsessivo para os desencarnados, ou seja, somos sempre as vítimas. Isso é muito comum. Alguns se consideram pessoas boas, e muitos dizem assim, mas eu nunca fiz mal a ninguém. É claro, tudo bem. Isso porque nós não temos a menor ideia do que fomos no nosso passado. Graças a Deus. Para se ter ideia, se tivéssemos que encarar frente a frente o que fizemos em vidas passadas, nós iríamos nos assustar tremendamente com a quantidade de males que nós já praticamos. E quantos já foram nossas vítimas? Todos vítimas, fruto dos nossos preconceitos, do nosso orgulho, da nossa ambição, até mesmo da nossa crueldade. Tem um livro que eu estou lendo recentemente, que é O Segundo Grande Elo, que fala exatamente do caso de uma jovem dinamarquesa, que na segunda ela morava na Dinamarca, como nós dissemos, e ela cuidava dos pais. Era uma moça bonita, os dinamarqueses têm um biotipo muito bonito, loira, só que ela era homossexual. Isso, lógico, naquela época o preconceito era muito maior, principalmente naqueles países, e ela era apaixonada por uma jovem da propriedade rural vizinha, e ela ficava naquela cerca da sua fazenda, da sua propriedade, vendo a outra jovem trabalhar, deslumbrada, porque sentia um grande amor por ela, mas não podia se aproximar por conta do fato dela ser homossexual. Mas ela era uma moça muito habilidosa, cuidava da propriedade, cuidava dos pais, era muito amorosa com os pais que já tinham certa idade. Certa vez, os soldados alemães, invadindo a Dinamarca, entraram por aquela estrada e a encontraram naquela cerca, e os 20 soldados a estupraram, e ela morreu naquele ato por ter sido abusada de uma maneira tão violenta. Mas aí ele conta a história, que numa vida passada ela tinha sido um visconde. Ele era um visconde, ele era casado com uma condessa, muito bonita, eles tinham uma vida muito equilibrada, ele era tremendamente apaixonado por ela, só que ela tinha uma filha de uma outra relação, uma jovem de 12 anos de idade, só que ele era um doente, e ele estuprou essa criança, para que a esposa não viesse a saber do que ele fez. Ele enterrou o corpo dela numa determinada área, e a partir de então ele começou a praticar isso com várias crianças que faziam parte da propriedade que eles tinham. E aí ele veio a desencarnar, ela desencarnou, e ele estava exatamente vivendo um momento em que ele era vítima, ele passou a ser vítima daquilo que ele praticou. Não, como eu disse, não como castigo, mas talvez ele mesmo tenha pedido para vir numa outra reencarnação e passar pelo que fez. E assim são muitos e muitos os casos. Nós temos o Dr. Paulo Frutuoso falando de uma jovem que trazia sua mãe numa cadeira de roda. Essa mulher tinha uma doença cuja as articulações, elas todas estavam sem funcionar, era uma espécie de um bolo de carne, mas aquela mulher era alegre, e aquilo chamou-lhe a atenção. Ele aplicou-lhe o passe, mas à noite ele foi estudar o caso. A doença dela é chamada síndrome de Lancer. Eu acho que Milton deve saber, como médico, é uma doença que a pessoa, o genes, ele não funciona nas articulações, elas ficam todas
descontroladas, sem todo controle. E ele veio a saber depois, pelo médium, que ela trabalhou nas câmaras de tortura na época da Inquisição. Ela é quem comandava aquelas máquinas que rodavam e rompiam os músculos, arrancavam as pernas, os braços. E na experiência seguinte ela pediu para vir na condição de uma daquelas que foi vítima do que ela praticou. Isso a gente está falando apenas como ilustração, isso não é causa comum, nem deve ser sempre de uma mesma forma. Estou dizendo a você que os processos obsessivos são processos que estão ligados a histórias muitas do passado, né? Então, muitos provavelmente estamos tendo o primeiro contato. Veja que advertência ele faz aqui. Muitos de nós estamos tendo o primeiro contato com o Evangelho de Jesus nessa encarnação, ouvindo falar de perdão, de compreensão, de tolerância, renúncia, abnegação e amor ao próximo, e até mesmo amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que os processos, eles cobram da gente muita coisa que a gente precisa ver. Lembrem-se de Paulo de Tarso, que foi um terrível perseguidor do cristianismo, um homem frio, cruel, né? Conseguiu matar o seu próprio cunhado, Estevão, de uma maneira tão desumana, apedrejado, não tinha compaixão com ninguém, era um doutor da lei, um homem importante e rico, e de repente ele renuncia a tudo para divulgar o Evangelho de Jesus, num processo de uma grande transformação que até hoje ninguém viu na humanidade, um espírito fazer o que ele fez, que foi ele exatamente o grande responsável por todo o cristianismo ter se expandido por todo o nosso planeta. Então, graças ao esquecimento do temporário do passado, temos condições de um recomeço mais tranquilo, um recomeço, mesmo sendo obrigado a passar por momentos de sofrimentos e processos depressivos. Você imagine, em termos de obsessão, um espírito da envergadura de um Hitler. Quantos inimigos ele levou através do Holocausto? Lógico que o Holocausto não só foi ele, tiveram outros que participaram, mas um homem de uma natureza humana totalmente fora do que a gente chama de humanização. Então, segundo a espiritualidade, ele hoje vive recluso em um lugar que ele não pode ter contato com outros espíritos devido à grande quantidade de obsessores que ele possui. E o que é interessante, segundo Chico Xavier, o Mahatma Gandhi pediu a Jesus para ir trabalhar com ele. Ou seja, um foi aquele que criou o Holocausto, a violência que matou uma grande quantidade de seres humanos na Segunda Grande Guerra, e o outro foi o missionário da paz, lutando pela não violência. Gandhi conseguiu libertar a Índia. Vejam que dois espíritos de condições totalmente diferentes, mas um pediu para ajudar o outro, porque o processo se dá dessa maneira, do jeito que um espírito pode nos obsediar, nos levando a pensamentos muitas vezes do mal ou para o mal. Nós temos também aqueles que nos ajudam, que são os nossos espíritos protetores, os tão conhecidos anjos da guarda. Lembrando que eles só entram na vida da gente se a gente pedir, eles não vêm por gratuidade. A autoobsessão, somos obsediados. Vejam agora o que a gente vai trazer de fundamental nesta noite. Somos obsediados por obsessores terríveis e não damos a eles a devida importância. Não os reconhecemos porque não controlamos os nossos pensamentos infelizes. Esses obsessores podem nos fazer muito mais mal do que aqueles que nos assediam. Eu estou falando da autoobsessão. E esses obsessores são, o primeiro, o ódio. É o maior obsessor que um ser humano carrega. São muitas as pessoas que vivem sofrendo porque odeiam. Muitos passam a existência toda alimentando o veneno do ódio e mantendo dentro de si.
Por isso que se você quer ser feliz, se você quer se libertar de qualquer coisa que seja motivo de uma grande desarmonia, não odeie. Trabalhe o ódio. Outro fator que é de fundamental importância, a maledicência. Falar mal ou tramar o mal para o outro. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Pessoas que estragam a vida do outro, usando desse artifício da maledicência. Por isso que lá nos 4 acordos feitos pelos toltecas, uma das principais condições para que eles pudessem viver era falar de forma impecável. Falar de forma impecável não significa o verbete, nem a forma do vocabulário. Falar de forma impecável é usar a palavra no sentido proativo do amor. Você imagine uma pessoa dizer para a outra: você não vale nada, você não presta. Quantas vezes a gente ouve isso? Quantos são vítimas de processos de maledicência? Outro, o não perdão. Esse é terrível. É o que a gente mais vê aqui no Chico Xavier. Pessoas, eu recebi recentemente uma jovem passando por um problema triste. Disseram que ela estava endemoniada, que ela estava isso, fizeram até uma sessão de exorcismo para tirar o demônio do corpo dela. E vocês sabem que isso existe em grande proporção. Mas quando ela contou toda a sua história, eu disse: o seu processo é um processo grave, mas é um processo de auto-obsessão. Perdoe. Enquanto você não perdoar, você não se liberta. Tudo que você me falou é decorrência desse fato que você evitou de falar, e falou um pouco, mas eu descobri que é exatamente. No dia que você perdoar essa pessoa, você vai se libertar. Então, perdoar é uma coisa fundamental para você se libertar de um processo obsessivo. O egoísmo, as pessoas egoístas são terrivelmente obsediadas por elas mesmas, se acham acima de tudo e de todos, e isso cria dentro dela um sistema negativo, e ela é a única refém. Nós temos também outro problema muito sério como obsessor: a inveja. A inveja maltrata muito as pessoas. E tem 2 tipos de inveja. Tem a inveja daquele que fica triste porque o outro é melhor do que ele. Mas ainda existe a outra inveja, que ele, além de não estar satisfeito, ele vai trabalhar para tirar do outro o que o outro tem. Esses processos são processos de auto-obsessão gravíssimos, e que as pessoas muitas vezes colocam sempre: tem um espírito. Não, é você mesmo. A fonte é você, e é você que está mantendo essa fonte. Outro processo de auto-obsessão: a ociosidade, a inércia espiritual. Essa é terrível. A pessoa passa o dia todo sem produzir nada, sem ter uma vida ativa, sem ter uma ocupação, e consequentemente ela capta todos os pensamentos negativos, e a ociosidade pode trazer esses outros obsessores, formando um conjunto obsessivo. A maledicência, o ódio, o não perdão, tudo. Por quê? Porque é como eu digo, uma mente vazia, ela se ocupa de tudo que se coloca nela. Como vemos, o nosso problema mais grave é a obsessão de dentro para fora. Isso porque é com base nessa auto-obsessão, provocada por um desequilíbrio interno, que os espíritos atuam através do processo obsessivo. Ou seja, você se auto-obsedia, aí você abre uma porta para os obsessores entrar. Isso é que a gente tem que ter cuidado. O mundo espiritual, veja o que eles dizem aqui. Eu acho isso fantástico. E é bom que a gente escute e reflita sobre isso. O mundo espiritual começa aqui pertinho de nós. E não podemos esquecer que em nossa volta nós não temos anjos, porque esses estão nos planos superiores. Portanto, em nossa volta temos seres humanos fora do corpo muito parecidos com nós. É importante a gente observar isso. Até porque o que consideramos o espaço vazio é exatamente a dimensão espiritual. Por isso que Saint-Exupéry dizia: o essencial é invisível aos olhos. Olha que coisa bonita, né?
tudo que nós muitas vezes temos, não vemos, e por isso nos iludimos tanto. Podemos entender que estamos mais numa dimensão espiritual, porque existe mais espaço vazio em nossa volta do que o espaço preenchido e visto. Olha o que Allan Kardec revela, que o vazio absoluto não existe, porque na criação divina tudo está cheio de vida. Esse salão, ele está cheio de quê? De oxigênio e outros gases, e nós não percebemos. O nosso corpo está exatamente nesse momento sendo bombardeado por bilhões e bilhões de neutrinos. Tudo isso são movimentos de um mundo que a gente ainda não conhece. E esse é o mundo do qual nós estamos falando, que é o mundo espiritual. Muitos vão às casas espíritas, eu acho fantástico quando Carlos Bacelli diz isso. Muitos vão às casas espíritas querendo curar as feridas, não querendo curar as feridas, e sim espantar as moscas. Porque ao invés de afastarmos os obsessores, por que não aprendermos juntos? Então nós temos um exemplo muito comum, pais e filhos que estão aprendendo juntos, e não sabemos que experiências eles tiveram no passado. Por que é que brigam tanto pai e filho? Eles estão ali porque eles estão precisando retificar alguma coisa entre eles, não estão por acaso. É preciso que alguém entenda isso. Eles não são inimigos, como eles muitas vezes pensam. Eles são adversários de pensamento, de fatos, de momentos, mas que precisam entender isso. E aí muitas vezes um se vitimiza, meu pai não é bom para mim, esse filho não me corresponde. Sim, mas um está na vida do outro porque precisa estar. Nada é por acaso. Enfim, a causa da obsessão é você. Mais do que doutrinar o obsessor, é você que precisa mudar o teor dos seus pensamentos e a sua conduta. Na sua vida só entra quem você permite. Olha o que ele diz aqui, quando nos melhoramos, os obsessores ou melhoram junto conosco, ou vão embora por falta da nossa atenção. Eu acho isso muito interessante, e a gente não percebe, que a gente mantém, cria, guarda o inimigo dentro da gente, e quer que ele vá embora, se é a gente que alimenta. Se você alimenta um monstro cresce, e muitas vezes esse é o obsessor. Lembre-se que os espíritos protetores, eles não são nossos empregados. Eu vou chamar um espírito, doutor Bezerra de Menezes vem cuidar, Chico Xavier vem cuidar. Eles não estão a toda hora disponíveis para cumprir, muitas vezes, com os nossos interesses, sabe Deus quais são. Segundo Chico Xavier, se cura a obsessão. Acho fantástica essa afirmativa de Chico Xavier, por 2 meios. Vejam bem. Primeiro, lembrando-se sempre de Deus através da oração. E o segundo, esquecendo de nós através do trabalho pelo próximo. Eu acho fantástico, só Chico mesmo. Chico tinha esse dom, essa característica. Sempre se preocupava com o próximo. Conta-nos que certa vez Chico estava numa feira comprando laranjas, e ele colocava uma laranja boa e uma laranja ruim dentro do saco. E o feirante perguntou: Chico, por que é que você pega uma laranja boa e uma laranja ruim? Porque se eu pegar todas boas, só vai sobrar ruim para o outro. Mas só Chico é que tinha a condição de fazer isso, né? Portanto, deixe de transferir suas responsabilidades para os outros. Se você olhar direitinho para você agora, olhe agora, com certeza você vai saber quem é o seu obsessor preferido. É isso que eu quero que cada um olhe. Vamos nos deitar hoje, vamos parar para pensar e saber quem é o nosso obsessor preferido. Quem é essa pessoa que a gente muitas vezes odeia? Quem é esse inimigo que a gente escolheu para ser? Qual é essa frustração que eu não consegui? Essa maledicência? Esse perdão que eu não dei? Pode ter certeza, todos nós temos ou um ou mais deles. Porque somos, como eu disse no início, somos espíritos imperfeitos. Conclusão: para a obsessão,
não existe remédio exterior. Tudo depende de você. O tempo, infelizmente, não nos permite continuar. Parece até que ele é um obsessor e não é, mas temos que considerar que o tempo já está no limite. E temos a mensagem para finalizar que diz assim: eu já perdoei os imperdoáveis. Eu já tentei substituir pessoas insubstituíveis, esquecer pessoas inesquecíveis. Eu já fiz coisas por impulso. Eu já me decepcionei com pessoas que jamais pensei que fosse me decepcionar. Mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risadas quando não podia. Já fiz amigos eternos. Já amei e fui amado. Mas também já fui rejeitado. Eu já amei e não soube amar. Eu também já gritei e pulei de felicidade tantas vezes. Eu já vivi o amor. Já fiz juras eternas. Eu já chorei ouvindo música e vendo fotos. Eu já liguei só para ouvir a voz de quem amo. Eu já tive medo de morrer. Morrer de saudade de alguém. Medo de perder alguém em especial. E acabei perdendo. Mas eu sobrevivi. Eu ainda vivo. Eu não passo pela vida. E acho que vocês também não deveriam passar. Viva! O bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida e viver com paixão. Perder, mas perder com classe. E vencer com ousadia. Porque o mundo é de quem se atreve a enfrentar a vida. A vida é muito importante para ser insignificante. Muita paz para todos. Obrigado.